maravilhoso. Agora, nós temos um assunto muito bonito aqui, que é a guerra de profetas, como vocês viram aí. E para nós falarmos disso, nós vamos ver que o capítulo 7 de Daniel consta o soar dos 7 trovões. Ali é a ira de Deus para destruir os 10 reis, para destruir a besta, para destruir o falso profeta, para juntar todos eles e destruir eles. Por isso que esse capítulo 7 de Daniel é a revelação dos 7 trovões. E nós vamos ver isso aí. É a revelação dos 7 trovões. E nós vamos ver quem é que destrói eles. Nós vamos ver quem é que vai ao ataque para destruir esses 10 reis, esses reis da terra, literalmente falando. Mas para nós podermos entrar neste livro, meus amados, nós vamos ter que vou ter que trazer algumas coisas especiais para vocês. É o seguinte, eu coloquei aqui, ó, na tela. Vamos lá então. É muito especial o capítulo 7 do livro de Daniel. Aqui são, e você vai entender por quê, porque é a revelação da ira de Deus. É a ira de Deus sobre os reis da terra. Aqueles que se rebelam e se atrevem, se ousam a querer lutar contra o cordeiro, aquele que está sentado no cavalo e ao seu exército, que aparece lá em Apocalipse 17. Então, olha, aqui, vamos dar uma olhada aqui. Tá, tem uma coisa muito interessante, eu coloquei em inglês na parte de cima e eu coloquei em português embaixo. Daniel 7, verso 20. Diz assim, no verso 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras, eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o rei. Preste muita atenção aqui. Daniel viu isso. O que ele enxerga ali? Então ele viu que tinha subido uma pontinha entre os 10 reis. Apareceu um outro poder entre os 10 reis. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, esse chifre que começou a crescer, de diante da qual caíram 3. Presta bem atenção aí, caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que as das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que o ancião de dias veio e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Olha aí, ó, e foi dado o juízo de quem? Dessa pontinha e dos 10 reis. Vocês entenderam? E aqui está dizendo assim, ó, que esta pontinha fazia guerra contra os santos e os vencia até que veio o ancião de dias. Quer dizer, até chegar o ancião de dias, ele estava ganhando a guerra. Você entendeu? Enquanto não chegou o ancião de dias, ele estava ganhando a guerra. Os vencia até aparecer o ancião de dias. Olha que bonito esse... Meu Deus, irmão. Meu Deus. Se as pessoas fossem um pouquinho mais calmas, um pouquinho mais pacientes, veriam coisas tão maravilhosas, coisas que nós sempre quisemos entender por todos esses 50 anos da mensagem. A coisa chega, não gastam tempo, eles não prestam, parece que não tem uma mente suficiente ou capaz para entender o que é simples demais. É simples demais, meu Deus. Eu fico desesperado, eu estava lá em casa hoje à tarde, eu falei, eu não acredito que as pessoas não conseguem enxergar, tem alguma coisa muito errada, porque é muito simples. É muito simples. A Bíblia está dizendo que essa ponta fazia guerra contra os santos, os judeus. Período da tribulação, 3 anos e meio. E os vencia. Estava ganhando a guerra. Estava oprimindo eles, estava afligindo eles. Eles iam perder a guerra. É o time que estava perdendo. Estava perdendo. Até que foi escalado para entrar no campo um outro jogador. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Olha os santos aí, ó. Olha o Apocalipse 19 lá, ó. Meu Deus, irmão. Meu Deus.
até chegar esse ancião de dias e os santos do Altíssimo, aí já é outros santos que aparecem. Tem os santos que estão perdendo e tem os santos que vão julgar e ganhar a batalha. Chega um reforço lá para eles. Chega algo lá para eles. Um destacamento. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Apocalipse 11:15. Leia lá para você ver. A sétima trombeta. Aparece a sétima trombeta em cena. Venci. Agora vencer, irmão, não é matar. Deixa eu botar no meu quadrinho. Vamos dissecar isso aqui, com a ajuda do Espírito Santo. Vamos lá. Ó. Vencer não é matar. Não. Sabe por que não é matar? Porque aqui, em Apocalipse 11:7, diz assim, ó, falando de Moisés e Elias. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então, vencer e matar não é a mesma coisa. Vencer e matar não é a mesma coisa. Então, vencia quer dizer, não é que estava matando eles, estava oprimindo eles, estava ganhando a guerra. Falou, eu vou acabar com vocês. E já estava no pescoço. E Moisés e Elias, irmão, vai perder essa guerra. O profeta que disse, leia a 70ª semana de Daniel. Falou, eles não vão dar conta de parar a besta. Roma, não vão dar conta. Eles não vão dar conta. 2 profetas, hein? 2. Não é nenhum sozinho, não. É 2. E eles vêm com tudo que eles têm. Eles já sabem usar o poder. Não vão dar conta. A besta que sobe do abismo vai vencer e matar eles. Quer dizer, vai ser mais forte do que eles e finalmente matar eles. Mas lá não fala que matou os santos. Lá não fala do que matou os santos. Então, nós lemos aqui Daniel 7:20-22. Agora, presta atenção, porque Daniel vai ficar falando do mesmo assunto o capítulo inteiro. E ele vai dando mais luz no assunto. Vai dando mais luz no assunto. Ele disse aqui que apareceu uma pontinha entre as 10 pontas, que são os 10 reis de Apocalipse. Apareceu um poder lá. E esse poder que aparece é a imagem da besta, é o falso profeta. Isso aqui é a Casa Branca, não é o Vaticano, é a Casa Branca. E nós vamos ver aqui que é a Casa Branca. Claro que é Jezabel que está usando o selo dele ali. O selo de Acabe, o selo da Casa Branca, para trazer essa perseguição. Está usando as filhas protestantes, mas não é o Vaticano. Agora, aparece essa pontinha e, meu Deus, irmão, me ajuda aqui. Que Deus me ajude, que essa é uma lição especial. É uma lição especial. Digo para vocês, é a última do ano e vai ser especial. Essa pontinha aparece e a Bíblia fez questão de dizer no verso 20 que diante dela 3 caíram. 3 que fazem parte dos 10 caíram. Isso aqui é no período da tribulação, meus amados. Vamos mostrar isso aqui na Bíblia. No período da tribulação, quando aparece essa pontinha no período da tribulação, que é a imagem da besta, que vai trazer o engano, que vai trazer o acordo, a aliança. Claro que é Roma por detrás, meus amados. Mas não vai vir direto de lá, não. Ela é muito escondida, ela é muito esperta. Jezabel era muito inteligente. Ela pegava o anel de Acabe e assinava as cartas e quem olhava pensava que era Acabe, mas não era. Era Jezabel que estava por detrás. É o Vaticano que está por detrás. A imagem da besta, diz a Bíblia, diz assim, diz o Senhor, a imagem da besta não vem do Vaticano. A imagem da besta vem dos Estados Unidos da América. A marca da besta não vem de Roma, vem da Casa Branca. Vem na Casa Branca, meus amados. Apocalipse 13, verso 11. A besta que sai da terra, não a que sai do mar. Claro que é ela que está por detrás. Claro. Olha, se você captar o que tem nesse capítulo aqui, meu amado, minha amada, isso aqui vai te dar uma turbinada espiritual, porque é algo que está acontecendo aí, ó, só que o águia vai ver, só a águia, o resto não vai ver nada, vai ficar boiando. Lá na tribulação aparece essa pontinha, e aqui a Bíblia diz que 3 pontas, que são maiores do que as demais, caem diante dele. Então, quantas pontas prominentes tem de todas essas? 4. Tem o chifrinho e mais 3 que são especiais. E ele vai nessas especiais, que tem mais influência sobre as outras, e domina elas. Aí você diz, mas a Bíblia diz que caiu. Quer dizer, então morreu, foi exterminado. Vamos ver o que Daniel diz. Sabe qual que é o problema com as pessoas? Elas não continuam lendo para ver o que é que
que quer dizer aquilo? Continue lendo, continue até o final, não para ali não, continue até o final. Então ali caíram diante de si 3, então são 4. E 3 se prostram diante dele. Olha que coisa interessante. Isso é no verso 20 ao 22. Calma, fica tranquilo que nós vamos voltar, vamos repetir. Nós temos tempo de sobra hoje à noite. Então, agora, aqui está. Aqui está. No verso 25, ele volta a falar desse mesmo assunto que eu falei para vocês, dessas pontas. Está falando da pontinha. E ele proferirá palavras contra o Altíssimo. E aqui na nossa Bíblia em português diz assim, e destruirá. Mas a palavra yabalê, em hebraico, não é destruir, é afligir. Lembra que vencia? Quer dizer, afligia. Aqui é a revelação do que ele estava dizendo antes. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e afligirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. É óbvio que é a tribulação. 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, esse falso profeta, que vem lá da imagem da besta, que vem lá da América, que fala como o anterior, um novo papa que aparece lá, o que ele vai fazer? Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo e afligirá os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Os judeus. Porque a noiva já não está mais aqui. Então, ele vai afligir os santos do Altíssimo, 144 mil, os judeus, e também as virgens nécias. Opa, mas deixa quietas as virgens nécias, por enquanto. Depois nós falamos delas. Estou falando aqui dos judeus. Proferirá palavras contra o Altíssimo e afligirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Lembra do acordo lá? Vai mudar as leis. Para não comprar e não vender, ele vai ter que mudar muita coisa. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos metade de um tempo. Não há dúvida que aqui é o período da tribulação. E este indivíduo, esta pontinha, este falso profeta, vai afligir os judeus. Vai pegar eles, por isso que diz, vencia, estava vencendo eles, estava afligindo eles, oprimindo eles. Moisés e Elias não estavam dando conta. E não deram conta. Não deram conta. Não é maravilhoso? Vamos mais um pouquinho aqui.